Bom, a causa é genética. A gente Uhum. entendeu que tem genética envolvido, mas nós temos influência do meio, ou seja, tem fatores ambientais que são fatores de associação, não fatores causais. O que significa isso, Thiago? Quando eu faço lá uma amostra, ou seja, vou pegar aqui 1.000 crianças autistas e vou poder ver o que aconteceu, quais eram os fatores mais associados, quais foram as histórias relacionadas àquele diagnóstico. Então a gente consegue perceber um padrão. Esse padrão geralmente está relacionado à idade paterna aumentada, principalmente já após os 30 anos de idade, tá? Então já aumenta Nossa, ali. após os 30 anos É, deu um mas é infarto do assim, isso miocárdio não é, aqui. mais uma vez, não é fator Uhum. causal. Sim, É sim. fator de associação, que quando eu olho o diagnóstico ali, a gente percebe esse padrão. E aí tem até uma explicação que faz sentido. Você, Lara, é uma mulher jovem que se cuida, faz atividade física, aquela coisa toda, né? Mas você concorda que a maioria das pessoas hoje com 35, a Lara não tem 35, gente. A maioria das pessoas tem quantos, Arthur? Eu fiz 30 agora. Não, a Lara, Arthur. Ah, Lara, eu não sei quantos anos Tá. ela tem. Obviamente, 23. Eu pensei nisso. Ah, Mas aí eu falei, você que está junto, tem 33. perfeito. Então, assim, agora você imagina que a Te maioria dá das 22, pessoas. Lara. Mas é o que Uhum. nós falamos. A maioria das pessoas, a maioria não, né? Um número significativo das pessoas com 35, 37, 40 anos, quando a gente olha, são pessoas que estão se alimentando mal, que estão dormindo mal, que estão comendo muito mal, que estão sedentários. E se a condição é genética, você concorda que você está passando exatamente quem você é para o seu Sim. bebê? Então, quando a gente olha, a idade paterna, não materna, paterna é um forte fator de associação. Esses números, quando a gente chega ali próximo ou acima dos 40 anos, pode aumentar em até 10 vezes a aparência dos casos, né? A gente tem fatores nutricionais relacionados à mãe, né? Então, realmente uma mãe mal nutrida, um baixo tempo entre uma gravidez e outra, e isso também reflete essa questão de nutrição. Porque o que é uma mãe que acabou de ter um bebê e que com 4 ou 5 meses tem outro bebê? É uma mãe que não está dormindo, que não está comendo, que passou por uma cirurgia, que perdeu sangue. Ou seja, pensa realmente na formação daquele pequeno, imaginando que ele tem uma base genética, porque ele tem que ter a base Uhum. genética, mas você não está mandando todos os nutrientes ou tudo aquilo que ele precisa. Gente, tem estudos interessantes que, assim, apenas o ferro, que é coautor imunológico, coautor de deficiência, que é coautor cognitivo, que participa da síntese proteica, crianças que têm uma ferritina baixa desde sempre, quando avaliada ao 5º ano de vida, elas estão com um coeficiente intelectual menor do que aqueles que foram nutridos. Apenas o ferro, né? E como é que a gente vai falar que o ferro, o zinco, o magnésio, o selênio, o cálcio não influenciam na formação de uma vida? Mais uma vez, não estou falando que o autismo é causado por falta de Sim, nutrientes, sim. mas quando nós percebemos um padrão, a gente vê isso. Uhum. Sorologias, então mãe que tem infecções de repetição, mães que têm condições como zika, toxoplasmose, rubéola, que já geram uma carga de deficiência naquele corpo, né? A gente tem, por exemplo, associado também os fatores de associação. A própria idade da mãe, ela tem alguns documentos que mostram isso, mas diferente do homem que produz o seu espermatozoide no dia, a mulher Uhum. nasce com todos os Sim, sim. óvulos. Uhum. Então, aqueles óvulos eles estão mais intactos. Também é um fator causal. A gente já tem alimentação, que eu vou falar agrotóxicos, né? Mas seriam São muitas vocês causas, então, né? tudo que influencia o meio externo, que degrada o nosso corpo, pode estar como fatores de associação. Até E Desculpa, poluição. existem. prematuridade é um fator importantíssimo, tá? Nós temos prematuros extremos chegando ali a 6, 7% mais chances de terem o autismo. E existem, Thiago, algumas lendas a respeito dessas causas também de autismo? A tal coisa causa autismo. Não, Existe alguma coisa assim nesse sentido? não, Não, geralmente tem, né? Doença, tem Ah, tipo, manga com leite. não tem. Não tem isso, não não. tem Não. muito disso. O que tá se falando muito agora é das telas, né? Eu acho que é uma coisa Hum. muito importante. Eu acho que o autismo é muito novo. A gente aprendeu há menos de 20 anos atrás que ele era genético, então, assim, vocês percebem que está engatinhando ainda, né? E hoje a gente tem um período. Essa de telas, a gente
vale um podcast só para telas, porque telas é uma coisa assim absurda. A quantidade de documentos que nós temos, do tanto que impacta. Nós temos documentos que mostram que crianças que são expostas às telas de forma precoce, por um tempo aumentado, manifestam comportamentos que mimetizam o autismo. Que Nossa. Ou isso? seja, Às vezes criancinha nem não só é autista. Porque para ser autista, o que eu preciso? Base genética. Uhum. Então, eu não tenho uma base genética naquela criança, mas isso é, na minha casuística, ou seja, pacientes que eu atendo, na prática, eu falo, é mentira. Crianças que com 2 anos você fala, é autista 100% de certeza. 3 meses depois você fala, não é autismo. Que é só tirar as telas, mas é aquela criança que literalmente, da hora que acorda, a hora que dorme, tá? Mas, até onde nós sabemos, não é efeito causal. Ainda que já haja algumas... Mas deve ter um monte de diagnóstico errado, assim, né? Nesse Tem, sentido. principalmente porque não sabe fazer o diagnóstico. Mas aí a minha preocupação é um pouco maior, né? Para onde nós estamos indo que um pai e uma mãe é capaz de gerar comportamentos autísticos nos seus filhos por deixarem o dia inteiro nas telas, acordando a hora que quer, dormindo a hora que quer. Essa semana, no grupo de WhatsApp das mães, minha esposa me contou, né? Uhum. Uma das mães, meu filho tem 6 anos, inclusive ele vai até... A gente vai mudar esse ambiente dele, né? Uma das mães perguntou quais das mães tinham o WhatsApp dos seus filhos para eles fazerem um grupinho de WhatsApp para as Oi? crianças falarem sobre algum joguinho ali. E às vezes, quando eu vou falar em congresso ou qualquer coisa, eu falo, gente, vocês têm noção que a primeira exposição à pornografia de uma criança é por volta de 5 ou 6 anos, geralmente no celular do pai, né? Naquele grupinho de WhatsApp sem vergonha que o marido ainda participa. Então, assim, as telas realmente eu acho que é o grande mal para essa geração. Eu não sou polarizado de falar assim, não tem que ter tela. Mas as telas geram comportamento hiperativo, comportamento desatento, pior coeficiente intelectual, gera alteração de sono. Se eu tenho Ansiedade. alteração de sono, eu tenho um pior ganho terapêutico no dia seguinte, fazendo com que haja mais crise, que haja mais estereotipia. Ou seja, o troço é muito ruim. E é muito ruim para crianças autistas. Então, assim, telas não causam autismo. Definitivamente não causam, até agora, o que nós sabemos de autismo. Contudo, ela é sim um marcador importante na piora do prognóstico, na piora da evolução, e a gente tem casos sim de crianças que receberam um diagnóstico de autismo e que depois, retirado as telas, arrumado a vida daquela criança, ela evolui de tal forma que o autismo, como eu falei no começo, ele é um déficit que gera vários comportamentos, mas que é um prejuízo permanente, duradouro, não precisa ser para a vida toda, ele é para a vida toda, mas aqueles atrasos, eles realmente não somem com 3 meses, entendeu? Nossa, que coisa pesada. Não sabia que tinha esse impacto desse As tamanho. telas são Olha só. terríveis. E assim, muito mais que isso, né? Eu falo que a tela não apenas pro autismo, né? A tela, ela consome, ela corrói a alma da infância, né? Porque aquela criança autista que já tem maior dificuldade motora, se ela fica sentada atrás do sofá, o que ela tá fazendo? Tudo menos que trabalhar a parte motora. Uhum. Aquela criança autista que em 81% pode ter TDAH, isso são números, são dados, e que as telas pioram o comportamento de TDAH. Aí a criança de fato é TDAH ou ela está TDAH porque ela não tem hora de acordar, não tem hora de dormir, aí come um monte de adocicado, aquele desastre todo. Eu sei, Lara, que talvez para muitas pessoas, você fala, mas no mundo que vocês vivem, não é isso. A criação básica é acordar cedo, dormir cedo, comer o minimamente razoável e colocar a criança para brincar, para pular, para bagunçar, Sempre foi né? assim, O né? mundo é Ninguém inventou tecnológico, isso mas você agora. pode Total. colocar, às vezes, uns 5 minutinhos. Sim, Você tem sim. uma questão, você tem várias a respeito desse Sim. lance das telas. Tem famílias que não botam tela nenhuma e a criança, Sim. é uma criança, é você que coordena a vida da criança ali. Ela não tem capacidade pra gerir a própria vida ainda. Você quer ver uma coisa assim muito prática? Por exemplo, algumas pessoas falam assim, mas você não assiste nunca a televisão com seu filho? Eu falo, claro que sim, meu filho vive na geração digital. Mas é que é um momento tão especial quando quando nós vemos as telas, né? Assim, a gente vai ao cinema. Tiago, mas não vou ao cinema. Eu vou assinar a Brasil Paralelo e vou lá assistir um filme no sábado com pipoca. Olha só Você o cria que todo representa, momento ali. né? Agora, também a gente pode falar, mas é difícil, não dá. Gente, com equilíbrio, olha,
20 minutos, 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira, para as crianças maiores, tá? Menor de 2 anos não existe tela, tá, gente? Isso não pode. Para as crianças maiores de 2 anos, sabe? E aquela criança que ela entende que quando acabou, acabou. Agora, aquele menino que já acorda pedindo telas, é um comportamento de vício, né? Ele já Total. acorda com Se a compulsividade gente pedindo as vicia, telas. gente,